boa tarde a todos e todas que estão aqui no mais um webinar do IBRACON. É um prazer enorme participar aqui de mais um webinar, é o primeiro de 2024, e é uma satisfação recebê-los nesse primeiro webinar do IBRACON. Agora, com a nova gestão, né? Então, nós estamos aqui com o nosso presidente, o Sebastian, que daqui a pouco ele vai fazer a abertura desse webinar, né? E antes, eu quero apresentar aqui os nossos convidados que vão trazer aqui todo o seu expertise nesse tema, né, que hoje nós vamos falar sobre relatório de informações relacionadas à sustentabilidade sob a ótica da resolução CVM 193. E quem está aqui para conversar com a gente é a Daniele Torres, que é vice-coordenadora técnica do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, ela é nossa representante no CBPS. Fernanda Claudino, gerente-geral e rede de ISG na Abrasca, e o Reinaldo Oliari, que é coordenador do Grupo de Trabalho Sustentabilidade ESG do IBRACON. É um prazer recebê-los aqui, uma satisfação poder ouvi-los nesse tema tão importante, né? E para começar, aqui a gente teve alguns probleminhas técnicos, nós atrasamos uns 6 minutinhos, então gostaria que o Sebastian fizesse essa introdução. É um prazer, Sebastian, você estar aqui com a gente hoje, nesse primeiro webinar do IBRACON. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Bom, problemas de tecnologia, né? Até 2 minutos atrás a gente estava sem um dos palestrantes aqui, começando a ficar um pouco assustado, mas deu tudo certo, né? Então, prazer enorme. É meu primeiro webinar também, né? Como presidente aqui do Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Até o ano passado eu liderava o grupo de trabalho de sustentabilidade e fui substituído aí por um profissional com uma capacidade muito maior, uma inteligência e conhecimento muito maior. Então, o grupo de trabalho está melhor representado, com certeza, lá pelo Oliário. Só uma introdução rápida, né? Então, assim, a gente acompanhou na semana passada a SEC emitindo o seu primeiro standard também relacionado à parte climática. Então, a gente vive um momento no Brasil, né, ou no mundo, onde a gente tem os 3 principais standard setters que emitiram as suas normas, né? E o Brasil vai ser o tema de hoje. Como todos sabem aqui, né, o regulador no Brasil, a CVM, foi a primeira autarquia regulatória no mundo que determinou a adoção mandatória do S1, S2 a partir de 2026, né, com as opções aí voluntárias para 2024 e 2025. Então, oportunidade ímpar aqui de a gente se concentrar e focar aqui na resolução 193, onde a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que é essa resolução e como isso nos impacta do ponto de vista de preparadores, do ponto de vista de reguladores e do ponto de vista dos auditores independentes, né? Então, prazer enorme estar com vocês aqui e um bom evento para todos. Um abraço. Obrigada, Sebastian. E antes de passar a palavra aqui para Dani, que vai ser a primeira aqui a falar, né? Eu gostaria de avisá-los que esse webinar ele ficará gravado no site do IBRACON. E se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Deixa aqui no chat que nós aqui da área de comunicação a gente vai monitorar todas as perguntas e a gente encaminha aqui para os nossos palestrantes, tá? Dani, seja bem-vinda e tá com você agora. Então tá bom, Ana, muito obrigada, Sebastian, pelo convite também. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, representando o CBPS como vice-coordenadora técnica, né, representando também o IBRACON nessa função, para a gente discorrer um pouco sobre essa norma, né? E acho que a primeira grande pergunta que geralmente é feita é o que é a norma, afinal, né? A gente sempre falou ao longo aí dos tempos sobre informações contábeis, todo mundo aqui conhece com bastante detalhes os CPCs, as IFRS, né? E aí começou esse movimento de falarmos sobre informação de sustentabilidade, né? E a primeira reação, quando eu converso com as pessoas, a primeira reação que eu geralmente ouço é falar, tá, mas isso é exatamente uma novidade? Não é o que sempre tivemos aí no mercado? Na minha empresa, há 12 anos tem um relatório de sustentabilidade publicado, né? Então, por que a gente está tratando dessa norma como uma forma diferente, né? As razões aí são inúmeras, né? Do porquê que esse é um momento
momento diferente de outros momentos que a gente viveu no mercado, mas um deles que dá para a gente começar a destacar é o foco da informação e para qual usuário ela está sendo preparada, tá? Porque aqui, óbvio, né, na hora que a gente fala de sustentabilidade, a verdadeira sopa de letrinhas, né? Então, mas muitos desses standards, eles estão focados em conceitos de dupla materialidade, o foco deles não é somente o uso. E já esse daqui, a hora que a gente olha para os standards do CBPS e SSB, o foco dele é para o investidor, o foco é para o mesmo usuário da demonstração financeira que a gente tradicionalmente está acostumado a ver no mercado, a fazer a emissão, tá? Então eu diria que esse é um primeiro conceito. E a hora que a gente desce um pouco mais na norma, a gente observa também que o conceito de materialidade ele é alinhado ao conceito de materialidade das demonstrações contábeis tradicionais, né? Então, o que isso implica? Isso implica que a informação ela vai ser produzida para um usuário que é o mesmo da informação financeira contábil, dentro de um conceito de materialidade que também é muito semelhante, é praticamente o mesmo, né? Então, a hora que a gente coloca esses dois ingredientes nesse universo, começa a mudar um pouco a expectativa que a gente tem em relação a essa informação, né? E mais do que isso, a gente vai adentrando a norma, a gente observa que a intenção digamos, do standard setter, né? Quando a norma ela foi concebida, a intenção é que ela possua um elevado grau de interação com a informação contábil financeira tradicional, que ela seja produzida com o mesmo nível de qualidade, com a mesma governança, que ela seja, digamos, divulgada ao mesmo tempo, né? Porque se é uma informação relevante para um usuário tomar a sua decisão, ela precisa ser naturalmente divulgada ao mesmo tempo e não depois, tá? Então, isso aqui são só algumas pinceladas que eu queria dar para vocês, para a gente perceber o porquê que essa norma digamos, chamou tanta atenção e por que a gente, dentro da nossa profissão contábil, auditoria, a gente vem falando com bastante detalhe em relação a isso, né? E aí, falando um pouquinho sobre a emissão, como é que a coisa tá, né? O Sebastian já comentou, a CVM já adotou, esse primeiro ano ela é uma adoção voluntária, né? E a partir de 2026 ela torna-se uma disclosure, uma divulgação mandatória desses standards, tá? De informações produzidas com base nesses standards, né? Então, agora, em que pé que está, digamos, o documento em si, né? Que você vai no site do CBPS agora, você vai ver ali que ainda não está disponível, tá? Foi aberta, o documento está traduzido, acho que já passou pela revisão aí de vários stakeholders interessados do processo, né? Então eu diria que ele já está numa fase final. A expectativa é que nas próximas semanas, até falei hoje um pouquinho mais cedo com o Edu Flores para ver como é que estavam as coisas, tinha alguma novidade, mas a expectativa está mantida que nas próximas semanas a gente já tenha digamos, a divulgação e está seguindo o processo natural da audiência, da consulta, o processo dos reguladores, tudo mais, tá? Então, é algo que em breve já vai estar disponível a versão traduzida. É claro que a versão em inglês, em espanhol também, está disponível na internet, basta digitar no Google que vocês já encontram um normativo, tá? Mas acho que em breve a gente deve ter um pouco de a visibilidade do normativo em português, em breve está disponível para todos, tá? Falando um pouco do CBPS, né, e até pensando, e a qualquer momento, tá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat e tudo mais, estou à disposição, a gente trata digamos, no final, na parte de Q&A, tá? Agora, falando um pouco do CBPS, né, a gente está dentro da mesma hierarquia que o CPC, então dentro do mesmo âmbito de governança, né? E aí, quando a gente pensa essas normas, esse é um outro aspecto que é relevante a gente pensar. Assim como a gente vai na Fundação IFRS, né? A gente tem de um lado o IASB, que todo mundo aqui já está mais do que familiarizado, e o ISSB como uma entidade, digamos, irmã, né? Aqui no Brasil, a gente tem o CPC e o CBPS como uma entidade também irmã e com plena comunicação das ações que estão sendo feitas, tá? Então, o CBPS, ele tem esse intuito, ele tem o intuito de, obviamente, preparar a tradução, mas não só preparar a tradução, mas efetuar o estudo, né, dessas normas, atuar pela divulgação, pela conscientização da profissão e pelos diferentes stakeholders do mercado sobre essas, digamos, necessidades das informações que vão ter que ser divulgadas, né? E estamos cuidando também
de observar se esses normativos, da forma que estão sendo implementados, possuem algum tipo de adequação necessária especificamente ao nosso mercado brasileiro. Assim como é o CPC em relação à IFRS, né? É claro que a tendência inicial é que as normas sejam adotadas em sua plenitude, né, com uma plena conversão ao ISSB, que o CBPS e ISSB sejam, digamos, espelhos um do outro e uma tradução em si da norma, mas um dos nossos objetivos também é olhar se algo precisaria de uma adaptação especificamente ao Brasil, à legislação local, algo que deveria ser levado em consideração, tá? Então a gente é um grupo com ampla representação das diferentes partes interessadas, dentre eles, obviamente, o Ibracon, cadeira que eu represento, junto com o Ardito também faz uma representação via Ibracon. A gente faz reuniões periódicas, os debates, e estão aí perante o mercado num objeto também de fazer uma conscientização, né? Porque o que eu acho que é importante, eu fico muito feliz de ver aqui quase 230, 250 pessoas conectadas, o que é importante nesse momento é todos nós termos vocais e levar adiante essa mensagem da informação de sustentabilidade, que muitas vezes a gente olha, ainda está, digamos, num âmbito muito limitado, à medida que a gente vai subindo a governança, aquela primeira reação que eu falei, não, eu já ouvi falar, não, a gente já faz, e não, na verdade, é algo muito diferente que está sendo proposto. Então, o que cabe, na minha visão, a cada um de nós nesse momento, né, é a gente estudar, se inteirar das normas, participar de webcasts como esse, para a gente ir desenvolvendo o nosso próprio conhecimento e atuar perante nossos clientes, perante o mercado, para que a gente tenha uma implementação de sucesso, seja ela voluntária esse ano ou quando tudo isso se tornar mandatório, né? E aí, para terminar a minha fala, bom, mas o que é então essa sustentabilidade? Estamos falando de meio ambiente, estamos falando do que a gente está falando exatamente, tá? E a sustentabilidade, ela é o mais amplo que vocês puderem imaginar. A gente está falando de todas as, digamos, caixinhas do ASG, do ESG, né? Então, estamos falando sim de ambiente, estamos falando sim de compromissos e impactos sociais de uma organização e estamos falando do âmbito de governança, tá? Então, quando a gente pensa na divulgação dessas informações que são relevantes, que são materiais para uma entidade, a gente está basicamente se colocando que esse relatório de sustentabilidade vai trazer informações relevantes para o usuário tomar as suas decisões, né? E isso é completamente diferente de algumas práticas que a gente tem visto aí em notícias, né? Não, que beira quase que um greenwashing, que são informações irrelevantes que estão sendo divulgadas e os grandes problemas não estão ali no papel. Então, um dos objetos é esse, né? Se eu estou me propondo a fazer divulgação daquilo que é material para uma entidade, precisa ter uma relevância em relação ao equity, em relação aos impactos, tudo mais, tá? Então, esse é um tema bastante relevante quando a gente pensa nas normas. E quando a gente olha para cada uma das caixinhas do ASG, não se limita ao ambiente, né? A gente tem o IFRS S1, que é a base normativa geral, tá? E a gente tem o IFRS S2, que diz respeito ao clima, né? Então, você pode pensar, bom, então a gente precisa basicamente divulgar questões relacionadas ao clima? Na verdade, não. A gente faz todas as divulgações de informações que são relevantes e materiais de sustentabilidade, inclui qualquer coisa, tá? Dentre elas, por exemplo, questões relacionadas a capital humano, né? Então, pensa em grandes organizações que têm diversas linhas fabris de produção espalhadas, seja do Brasil, seja pelo mundo, né? Como é que estão essas condições de trabalho? Existe uma equiparação em relação a isso? Os direitos trabalhistas estão sendo respeitados? Por aí vai, né? E aí, fala, bom, então é uma preocupação social? Também é uma preocupação social, mas não é só a preocupação social. A gente lembra que a gente está falando de efeitos sobre a organização. Então, eventuais, digamos, práticas que não estão em compliance, né? Isso vai atingir a organização em algum momento, seja no estabelecimento de uma provisão, seja de danos reputacionais, por aí vai. Então, essa informação de sustentabilidade, ela de certa forma antecipa algum dos eventos histórico-financeiros que estão registrados nas demonstrações financeiras, trazendo uma clareza, trazendo um nível de revelação desses fatos, um pouco até mesmo anteriores da concretização de fatos históricos que são capturados pelas demonstrações
demonstrações, tá? Então é por isso que a integração entre os dois relatórios ela se faz fundamental para que exista uma, digamos, uma correlação entre aquilo que é divulgado no balanço patrimonial de uma entidade, suas notas explicativas, e as informações de sustentabilidade que são divulgadas, tá? Bom, daria para eu ficar aqui mais uma hora comentando sobre esses tópicos introdutórios, mas eu vou dar uma pausa, fico à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, podem colocar aí no chat, tá? E a gente responde, com isso eu vou passar aqui para os colegas. Muito obrigado. Obrigada, Dani. Fernanda? Oi, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nesse webinar aqui com o Ibracon, a quem agradeço o convite, né, presidente Sebastião. Também cumprimento aqui meus colegas, a Dani e o Oliari, né, com quem eu já tenho interlocução aí, CBPS e o próprio Ibracon. Cumprimento também os presentes aqui, fiquei espantada, 245 pessoas agora, muito feliz, né, que esse webinar trouxe esse engajamento, tema super importante. Mas antes de eu iniciar aqui a minha fala, que vai ser, né, referente ao papel das companhias, as preocupações, as percepções das companhias, eu quero falar um pouquinho, brevemente, sobre o nosso trabalho dentro da Brasca, tá? A gente tem tratado o tema de ESG, de fato, assim, com uma preocupação muito relevante, tanto que a gente criou uma comissão ESG em 2021, tá? Para a gente tratar esse tema. E desde dessa criação, até um pouquinho antes, né, quando o tema ESG ficava entre outras comissões, a gente vislumbrou essa preocupação da gente fazer o alinhamento do ESG com questões de contabilidade, tá? A gente tem uma comissão contábil, acho que muitos de vocês conhecem, né, coordenada aí pelo Sérgio, meu colega lá da Brasca, e a gente vem tratando o tema, então, assim, de forma lateral, né, e conjuntamente com os preparadores, tanto os profissionais de sustentabilidade e os preparadores. Por que eu estou falando isso? Porque não é só o ISSB, né, que é agora o foco aqui do nosso webinar, mas também, como foi comentado aí pelo presidente Sebastião, teve a consulta da SEC, né, que saiu a regra agora recentemente, né, e a gente trabalhou, a gente deu sugestões, também a do CPC 10, de crédito de descarbonização, a gente fez um trabalho super relevante, então a gente vê que realmente é necessário ter esse alinhamento, tá? Agora, adentrando mais sobre a questão do webinar, a questão do ISSB, dentro da Brasca, a gente fez uma consulta, uma pesquisa com as companhias, para a gente entender como que era a percepção das companhias com relação ao tema, tá? A gente já vem acompanhando, trabalhando, a gente faz parte do CBPS, eu estou lá junto com a Dani, né? É um comitê extremamente sério, focado, né? E a gente vem fazendo esse trabalho de dar esse reporte dentro da Brasca, mas lateralmente nos preocupou também entender como que as companhias, né, estavam vendo esse início, né, de implementação, como que elas iam se preparar, até para a gente poder trabalhar nesse tema mais intensamente apoiando as companhias, tá? Então, a gente fez essa pesquisa, é uma pesquisa parcial, o resultado que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Porque ela ainda está aberta, mas eu acho muito relevante aqui trazer esses dados aqui para vocês, tá? A gente focou em 3 perguntas centrais. Primeiro delas, a primeira pergunta é com relação aos impactos da norma e da própria implementação, né? Se as companhias viam essa implementação relevante e também se elas já estavam se movimentando, não obstante do prazo obrigatório ser 2026, tá? E, surpreendentemente, a gente viu 90% dessas companhias que responderam já, né, dizendo que tem essa preocupação e já estão se movimentando, tá? A segunda pergunta era com relação à própria norma em si, tá? A gente, quando a gente trabalhou, né, na norma e teve a divulgação, o endosso da CVM o ano passado, a gente, claro, a gente percebeu do próprio mercado, né, essa abertura no sentido de
perceber a norma como um facilitador, né, por trazer uma padronização, trazer comparabilidade, mas a gente também queria entender das companhias como elas estavam enxergando isso, tá? E também a gente teve um grande engajamento aqui nas respostas, quase 100% das companhias responderam que realmente essa norma ela traz essa facilidade, esse benefício, né, dessa consolidação, tá? E a terceira e última pergunta é com relação à adoção antecipada, tá? A gente perguntou para as companhias, né, se elas já começariam a fazer em 2024 e 2025, né? E a gente teve uma resposta de mais de 60% dizendo que vão fazer a adoção voluntária, né? E que, aliás, pretendem fazer a adoção voluntária e estão se movimentando para isso, tá? Nesse sentido também, nessa pesquisa, a gente deixou aberto para trazer, né, alguns pontos de atenção por essas companhias, tá? E aqui eu vou compartilhar com vocês alguns desses pontos de atenção que eu acho que são muito válidos aqui, acho que para todos que estão nos escutando, porque eu acho que são pontos relevantes também para a gente trabalhar aí como um desdobramento, né, em futuras ações conjuntas aqui com o IBRACON, tá? O primeiro deles é sobre a tempestividade, tá? A Dani falou da questão do alinhamento, né, das informações nas DFs com os relatórios de sustentabilidade, informações de sustentabilidade no geral. A gente percebeu aqui nessa pesquisa que a gente fez, uma preocupação das companhias em ter um tempo ajustado, um tempo assim plausível com relação à tempestividade, para que esse alinhamento, né, desses reports seja, né, feito de forma eficaz, né? Não obstante, né, as DFs no final do ano e os relatórios já no meio do ano. Então, como sugestão, acho que até quase não foi unânime, mas a maioria, né, deu sugeriu um tempo de transição para que isso ocorresse, entendeu? Então, que tivesse um tempo de transição maior para essa divulgação, para que pudesse atender essa demanda, né, dessa conexão entre as informações das DEFs e dos relatórios, tá? O segundo ponto que eu vou falar é com relação aos dados em si, né? Então, as companhias no geral, elas percebem que há toda uma exigência, né, de que os dados tenham essa confiabilidade, rastreabilidade, né, que tem uma clareza nesses dados que vão ter que ser reportados, mas nesse ponto específico, existe também uma dificuldade que é a questão do treinamento em si, né, das equipes que vão suportar, que vão dar o respaldo, né, internamente quanto externamente, né, para esses dados que são necessários levantar para, enfim, dar para o contador. Então, como sugestão aqui das companhias, seria um maior engajamento, um maior treinamento, né, para que elas tivessem esse tempo, né, para que esses dados sejam coletados da melhor forma e para chegar numa informação que corresponda com maior clareza, né, às informações que elas querem reportar, tá? Nesse sentido, também um ponto que a gente viu também nessa pesquisa é a interconexão das áreas, né? Então, dos preparadores internos de cada área, que vão ter que ser preparados para isso, né? Para fomentar o que vai para a seguração, né? E o que vai para o contador, tá? E também outros pontos que a gente percebeu com relação a uma maior exigência da dupla materialidade, né, financeira, então de ter um aumento disso, que é um desafio já para as companhias. A questão do escopo 3, né, especificamente no S2, que é também um desafio constante, a gente viu aí a norma da SEC, né, que saiu a regulação, mas não sei se vocês viram, tem uma liminar, né, que
pediu para suspender, e um dos pontos era essa questão do escopo 3 mesmo, que eu acho que é um desafio mundial, né? Então, assim, global das companhias. Então, é um desafio muito relevante para as companhias essa questão de ingerência de dados sobre a cadeia de fornecedores, tá? E aí, falando em todo nesse universo desses pontos que eu estou trazendo para vocês, tem um ponto relevante também, é o custo, né, de observância que isso vai trazer, né, para as companhias, porque vai precisar de treinamento, né, de sistemas, né, que integrem essas informações para que haja uma maior coerência desses dados, né. Então, realmente é uma preocupação também das companhias. E aí eu acho que, por fim, um ponto que foi trazido também, que eu acho relevante aqui trazer para vocês, é o engajamento, né, das áreas. Porque, como eu disse, né, tem que ter essa capacitação, esse treinamento das áreas para subsidiar com os dados, né, mais claros, objetivos possíveis, né? Mas tem que ter esse despertar, né, dessas áreas, de que o tema sustentabilidade, como a Dani comentou, é realmente importante, ele tem que estar de ponta a ponta nas áreas das companhias, tem que ter o engajamento do board, né, da liderança, para que essas informações, quem for subsidiar, né, dessas informações, o especialista lá, né, em mudanças climáticas, direitos humanos, como a Dani pontuou, ele consiga trazer da melhor forma os dados necessários que vão para os indicadores. Então, tem que ter essa consciência. Então, tem que ter uma participação maior, né, e consciência do time interno da companhia no tema, tá? Da importância e da relevância do disclosure desses dados, né? Que agora que materializa, né, na questão financeira. E nesse sentido, por fim, aqui na minha fala, eu quero deixar também assim, registrado, né, o agradecimento, como eu disse, ao Ibracon, né, mas a gente também está trabalhando aqui junto com o presidente Sebastião, com o Liari, né, Dani, alguns cursos, alguns treinamentos em conjunto da Abrasca, né, com o Ibracon, para que a gente possa trazer essa capacitação ao mercado, né, e também treinamento, workshops aí que são necessários, porque é uma demanda muito grande que a gente recebe dentro da Abrasca e a gente quer fazer esse trabalho em conjunto com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. E agora o Oliário, o coordenador do GT de Sustentabilidade ESG do Ibracon. Oliário. Obrigado, Ana. Obrigado, Sebastião, aqui. Acho que tanto substituí-lo vai ser um desafio, mas muito obrigado. A indicação é muito bom que está dividindo esse painel com a Dani e com a Fê. Eu acho que a gente tem aqui dentro do Ibracon, acho que grandes responsabilidades perante o mercado financeiro. Para quem não sabe, aí todos os associados, o Ibracon é que faz a tradução das IFRS para os CPCs e também acabou liderando as traduções junto com o CBPS e os demais órgãos. Então, tem uma distribuição entre os membros do grupo de trabalho para que a gente tenha uma unificação de terminologia ao quais os contadores, os preparadores dos relatórios estão mais acostumados. Então, quando a gente pega uma norma contábil, um CPC na hora de preparar uma demonstração financeira, a ideia é que essa linguagem esteja bem concisa e consistente com relação ao que a gente já está acostumado aqui no Brasil, essa tropicalização, de algumas nuances por conta da jurisprudência brasileira. Uma coisa que talvez que a Dani falou e é muito importante, e aqui dentro a gente tem auditores e preparadores aqui das demonstrações financeiras, é quando a gente fala do que é material relevante. Quando prepara-se um relatório de sustentabilidade, e acho que essas duas primeiras normas, elas são bem consistentes quando se fala qual é a estratégia, qual é o risco, o que a companhia pretende divulgar para o mercado financeiro. Hoje, quando muitos relatórios financeiros não se conectam com um relatório de sustentabilidade, um relatório de ESG, então falta essa conectividade entre as informações,
curto, médio e longo prazo, o balanço a gente fala sobre uma posição financeira numa determinada data, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa, o acúmulo dessas informações ao longo dos 12 meses. Mas eu não olho para frente, não olho se a companhia ela é sustentável, se ela tem risco de continuidade ou não. Então, acho que esse é um aspecto relevante de quando se preparar um relatório, tem que se levar em consideração. A informação tem que ser concisa, material e relevante. Outro aspecto importante, eu vou deixar o link aqui também no chat, é que quando se usa essa informação, prepara-se uma informação para o mercado, ética e compliance. Então, existe uma grande responsabilidade de a maneira do que você escreve, se você vai omitir alguma informação. Hoje, o aspecto de materialidade ele olha muito para stakeholder, mas a visão que tem quando a gente fala do ISSB é a visão do investidor. Então, será que o investidor deve entrar com investimento, sair de um investimento, comprar ações da companhia, comprar debêntures ou não, né, aquele momento de vender com base na estratégia que a companhia tem de longo prazo? Então, quem estiver preparando essa informação e quem estiver assegurando essa informação, então sejam aqui preparadores ou auditores, levar em consideração também a ética na preparação. E aí, o que usar? Talvez lá quem fez faculdade, todo mundo sempre tem uma disciplina de ética, seja profissional, e para os contadores aqui, preparadores, vão lembrar quais são as diretrizes. Tem que sim que entrar em um pouquinho mais de aspecto técnico, como divulgar, o que pensar. Então, esse material do IESBA, ele dá alguns aspectos relevantes do que tem que ser considerado, da responsabilidade do profissional de contabilidade, da responsabilidade do contador e também da alta administração, da governança, seja o comitê de auditoria, seja o conselho de administração e aqueles que estão ali, que é os diretores executivos, né, o diretor-presidente e o CFO ali, diretor de RI, que estão colocando ali as informações e disponibilizando para o mercado. Hoje, para fazer as assegurações, a gente ainda usa como referência aquelas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a gente usa a NBC TO 3000 e a 3410, quando a gente fala de gases de efeito estufa. Tem uma nova norma, ela ficou em exposição até dezembro, então até o IFAC deve divulgar, junto com a o IASB, né, que a Dani colocou até o link aqui. Ela é uma norma mais específica para asseguração sobre relatório de sustentabilidade, relatório ESG. Então, hoje, as diretrizes gerais, a 3.000 que os auditores usam, ela é mais abrangente, né? Ela é para asseguração de informações diversas, inclusive de sustentabilidade, mas a gente vai ter uma específica, a internacional, vai ser traduzida também para ser utilizada no Brasil, e aí entram os dois momentos, né? Inicialmente, uma asseguração mais simples, muito parecido com, por exemplo, no ITR, a gente olha ali nos quarters, a gente faz uma revisão do processo de elaboração dos relatórios. Numa auditoria do fim do ano, ali dos 12 meses, a auditoria é mais detalhada, a gente precisa entender os processos e controles. E eu diria que uma asseguração razoável ainda entra em outro aspecto. A gente tem que olhar se os controles estão operando efetivamente. Então, terminologia muito parecida ao que a gente faz nos trabalhos de SOX, quando o auditor opina tanto sobre as demonstrações financeiras quanto os controles internos sobre os reportes financeiros. Então, o auditor, pela primeira vez em muitas companhias, vai ter que opinar sobre processos e controles utilizados na elaboração de um relatório que vai para o mercado financeiro relacionado a temas de sustentabilidade. Então, tem muita sinergia com o que a companhia tem, não é só a área de sustentabilidade, assim como o contador, ele não faz hoje uma demonstração financeira sem ter um advogado para ajudar nas contingências, sem ter um profissional de finanças para fazer o cálculo de impairment, de fluxo de caixa descontado. Tem uma série de profissionais até para fazer o cálculo de perda esperada, um cálculo para saber a taxa de desconto de leasing, às vezes precisa de um matemático, um estatístico, provisões. Então, é mais uma talvez capacidade que a gente precisa envolver um especialista na elaboração de um relatório. Então, eu diria que integrar as áreas quando utilizar esse relatório é um a mais. Então, acho que talvez algumas companhias vão preparar pela primeira vez
o recomendável é que inicialmente se faça assim, uma asseguração limitada para que a companhia tenha esse primeiro momento para saber como é ser atendido por um auditor externo, receber os comentários, tentar nesse prazo voluntário a gente fazer um ensaio, né, um dry run, de como que seria uma asseguração dos relatórios, porque tem muitos profissionais da área de sustentabilidade que será a primeira vez que irão atender um auditor externo. Saber o que é evidência, quais são os documentos que deve ter, não é uma planilha de Excel digitado, não é um e-mail que mandaram um número para ser digitado. Existe uma responsabilidade grande pelo que está sendo divulgado no mercado, isso coloca em risco a reputação da companhia, eu posso ter reapresentação de números, eu posso colocar em risco, ou até na parte de litígio, como tem alguns casos já acontecendo, relacionados ao que eu divulgo não era da melhor maneira, não era o mais apropriado. Então, acho que são aspectos importantes que são considerados na hora que vai elaborar esse relatório. Um outro ponto, talvez, bem importante é esse relatório, ele muitas vezes não passa pela alta administração. Hoje, uma demonstração financeira sai da contabilidade, na controladoria, vai para a diretoria financeira, que coloca os comentários, segue para a chancela de um comitê de auditoria, para companhias que têm uma estrutura de governança mais madura, e aí o conselho da administração aprova. O que acontece hoje nas companhias que têm um relatório voluntário de sustentabilidade, um relatório integrado, passa pela sustentabilidade, muitas vezes vai direto para o site. Se não é um relato integrado, não é nem a CVM ainda exige essa asseguração. Não tem uma governança de pessoas que vão ter que responder perante o mercado financeiro por informação não apropriada ou greenwashing. Alguns processos vão ter que ser revistos, seja para elaborar pela primeira vez, ou quem elabora hoje precisa ter um pouco mais de governança e responsabilização dessas informações que vão para o mercado. Então, acho que alguns aspectos bem relevantes a serem observados para quem prepara esses relatórios. Vão ter dúvidas, então contem com o IBRACON e aí a Brasca para a gente trabalhar junto para que todos aprendam saibam o que é o IFRS assim, 1 e 2, as outras normas que virão vão ser traduzidas aqui pelo IBRACON e vão ser chanceladas pelo CBPS, Conselho Federal de Contabilidade, CVM, então tem um trabalho conjunto aqui entre as várias entidades que participam aí do CPC, para que tanto tenha facilidade, assim, a gente tem talvez o mais fácil possível dentro da dificuldade que todos teremos para adotar essas normas do Brasil, reportar de maneira apropriada, passar por um processo de auditoria externa de asseguração, né, especificamente, e não, assim como todas as regulações que saíram, a CVM 93, todas as companhias que têm ações negociadas na Bolsa, ou debêntures, ou tem registro de companhia aberto na CVM, a norma já está aprovada. Para as companhias que voluntariamente preparam esses relatórios, são de capital fechado, a gente tem o CFC 1710. A gente tem, como a Fernanda comentou, a SEC aprovou as informações relacionadas a climas que vão para semelhante à fórmula de referência, tem o 20F ou o 10K das empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Nova York ou na Nasdaq, então vão ser afetadas também. Tem o CSRD, que são as entidades europeias que também são informações. Então, esse é um movimento que o Brasil foi talvez o pioneiro, o primeiro em aprovar essas normas dentro do mercado financeiro. E o Conselho Federal de Contabilidade aprovando isso localmente para quem faz esse relatório de maneira voluntária, preparar isso de maneira apropriada, consistente, comparável. A gente teve esses movimentos no Brasil de adotar as IFRS lá entre 2008, com duas ondas, e hoje o Brasil prepara tanto as demonstrações financeiras individuais quanto consolidadas em IFRS. Isso trouxe uma visibilidade grande para o país, para poder processos de M&As, olhar a performance das empresas brasileiras. Isso está acontecendo da mesma forma como o presidente da CVM, atual presidente da IOSCO, aprovou isso também e recomenda que as comissões de valores globais também adotem para as empresas de capital aberto. Então, acho que é um movimento que não tem volta. Eu acho que aqui faz parte de parar um pouquinho aqui para a gente escutar aqui o IBRACON, a
Brasca, CPPS, e prepará-los para esse movimento que só começou, não tem volta, mas eu diria que é uma valorização de todos os profissionais aqui que preparam informações para o mercado financeiro. Ana. Obrigada, Oliari. Ótimo. Eu vi aqui que muitas perguntas, né? A Dani respondeu algumas aqui. Obrigada, Dani, por estar ali e responder as perguntas, mas tem algumas aqui que o pessoal mandou, eu gostaria que vocês respondessem. A primeira delas, como está a recepção desses normativos por companhias listadas? Tem algum dado nesse sentido para compartilhar? Eu acho que fica comigo, né, essa pergunta. Não, como eu disse, a gente fez a pesquisa, né, que na verdade, ela ainda é parcial, ainda estamos recebendo os comentários, e o objetivo é que assim que a gente findar essa pesquisa, a gente também dê esse disclosure aí para as nossas associadas e para o mercado, tá? A recepção está sendo boa, tá? Como eu disse, era uma das perguntas que a gente trouxe, né, para direcionar essa pesquisa. A questão da adaptação, né, para o prazo voluntário, a gente viu uma maior, mais da metade, né, das companhias que responderam, dizendo que já estão se movimentando, né, pretendem fazer esse disclosure de forma voluntária, e é isso, basicamente. Eu acho que é positiva, tá? Certo. Uma outra pergunta aqui. Acham que as empresas deverão terminar a elaboração de relatório de sustentabilidade, optando somente por responder a estes reportes S1 e S2, tal como algo semelhante ao que tem para formulários de referência? Talvez eu possa responder essa. Se a companhia, quando a gente fala o IFRS S1, que é o framework, ele fala tudo que é informação relevante para a sustentabilidade dos negócios. Então, ele já é abrangente o suficiente para aportar o que é relevante material para o investidor tomar decisão. A gente tem uma questão mais urgente, que é a climática, que tem uma seção específica para falar risco de transição, se a companhia, mudança de energética, energias, trocar um pouquinho de energia fóssil para uma energia mais sustentável, se tem alguma planta que eu vou descontinuar, porque eu vou ter um custo gigantesco para comprar crédito de carbono e neutralizar esse aspecto. Então, essa é uma delas. Mas, por exemplo, uma mineradora, uma empresa do agronegócio, eu já tenho o TNFD, que é da natureza, que dá referência muito provavelmente pela uma das próximas normas que virão. As próprias normas europeias já têm ali a parte de biodiversidade, capital humano. Então, se é uma informação que a companhia julga relevante para o investidor tomar a decisão e ela é material, o IFRS S1 já cobre isso. Ele já dá essa abrangência. Então, eu não diria que não muda tanto, mas a informação ela tem que ser concisa. Eu não vou usar, por exemplo, todas as aberturas que eu tenho dos 9 temas materiais de GRI, ou de SASB, ou TCFD. Eu tenho que ter essa informação para que o investidor tome uma decisão mais rápida. Legal, Oliari. Chegou uma agora aqui no chat. Com base no que entendi até o presente, há uma expectativa que não só as empresas listadas ou registradas sejam afetadas, mas toda a cadeia de fornecedores dessas entidades, ou seja, afeta todo o mercado. Meu entendimento está correto? Ou seja, afeta todo o mercado? Eu posso comentar e os colegas complementam. Afeta todo o mercado, até na questão especificamente ambiental de captura, né, das emissões de escopo 3, assim por diante, mas não só isso, pela própria resolução do CFC, a partir de 26, sempre que a gente falar em padrão, né, em divulgação de relatório de sustentabilidade, o padrão mandatório é que seja o padrão da CBPS, né, isso não impede que as empresas façam outras divulgações, mas desde que essas de sustentabilidade pelo padrão ISSB-CBPS tenham sido divulgadas também, né? Aí eu estou colocando aqui no chat um link que fala um pouquinho sobre isso, que é interessante, que fala sobre o estabelecimento das normas e como que a coisa vai funcionar. Legal, Dani.
Eu acho que aqui já se encerraram as perguntas e eu quero agradecer vocês porque é um assunto tão cheio de detalhes, né? E tão importante. Vocês falaram muito bem e a gente conseguiu responder todas as perguntas que chegaram aqui para a gente, né? Só tenho a agradecer a vocês. E antes de eu fazer um encerramento aqui, eu só queria dar alguns recados falando desse webinar eu vou passar a palavra para o Sebastian depois, que o nosso webinar ele vai ficar gravado, né, no site do Ibracon, então nos próximos dias vocês podem consultar o nosso site que ele estará lá, tá? E também quero convidar todos vocês para participar da nossa 14ª conferência, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de junho no Teatro Claro. Então, vocês estão todos convidados. A Vivian vai colocar aqui no chat o link para vocês fazerem as inscrições, tá? E no dia 12 nós também teremos o segundo hackathon do Ibracon. Então, quem se inscreve na conferência, automaticamente já está ali participando do hackathon. Sejam bem-vindos, vocês vão gostar bastante dessa iniciativa, é nosso segundo concurso, né, que vai premiar aí os participantes que desenvolvem projetos que tenham a tecnologia aliada à auditoria independente, tá? Sebastian, Tá bom, quer... uma parte você já antecipou, eu queria ressaltar exatamente isso. Eu queria só fazer um link com a fala da Fernanda, né? Quando a gente vai entrar numa jornada onde a gente vai precisar trabalhar juntos aí do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de capacitação, né? Seja, de novo, dos preparadores, dos auditores e dos reguladores. Então, o Ibracon tem debatido com uma série de autarquias, organizações, exatamente para a gente poder se posicionar nesse espírito colaborativo, né, de treinamento e capacitação. Então, com certeza, vocês vão ver aí nos próximos meses uma série de workshops, uma série de webinars complementares para a gente poder alavancar aí essa questão de treinamento e capacitação, né? Então, chamar isso. Segundo, você já fez a chamada aí para a nossa conferência, né, lá nos dias 11 e 12 de junho, e eu queria fazer um outro chamativo que é para o 21º Congresso da Federação Brasileira de Contabilidade, a FBC, que vai ocorrer lá em Camboriú, em Santa Catarina, entre os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, né? Ali é talvez o maior evento que a gente tem da contabilidade. A gente vai ter tópicos, obviamente, relacionados à parte aqui de ESG, de sustentabilidade, mas uma agenda muito mais abrangente, né? Então, estou aproveitando esse fórum aqui, esses minutos, também para convidá-los, além da nossa conferência, também para o evento lá do 21º Congresso da FBC. É isso, muito obrigado a todos aí pela participação e, de novo, fiquei super honrado de estar com vocês aí nesse primeiro webinar de muitos do ano de 2024. Nós também, Sebastian. Obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente, fazer essa abertura e o encerramento aqui do webinar. Oliari, muito obrigado, está sempre aqui com a gente. A Dani também está sempre aqui participando das nossas atividades. E, Fernanda, muito obrigado por você estar aqui hoje. Espero que esse seja o primeiro de muitos outros webinars que você possa participar aqui, tá bom? E obrigado a todos que estiveram aqui, que contribuíram com perguntas e estiveram aqui no chat. Obrigada e até o próximo webinar. Até logo. Tchau. Até logo, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.